Bom, senhores vereadores, senhores vereadoras, público presente, que já é escasso, né, imprensa, eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: tem algumas premissas que são importantes em relação a esse projeto. Algumas premissas muito claras, né, e se a gente for discutir esse projeto sem levar em conta o sistema de transporte público na cidade de São Paulo, nós vamos correr o risco de ter um grande equívoco. Né? Por quê? Porque o que nós temos assistido nos últimos anos na cidade de São Paulo, desde que a gente começou a ter transporte por aplicativo, foi um processo progressivo de perda de passageiros para o sistema de transporte coletivo, que é um sistema que é absolutamente fundamental numa cidade como São Paulo. Uma cidade como São Paulo não pode sobreviver sem um transporte coletivo confortável, rápido, que dê condição para a população se deslocar com segurança. O que aconteceu desde que foi regulamentado o sistema de transporte por aplicativo foi uma progressiva perda de passageiros do sistema de transporte, e isso está levando a uma insustentabilidade desse sistema. A Prefeitura de São Paulo tem subsidiado com quase 6 bilhões de reais o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo. E o número de passageiros tem caído gradativamente, e a população também reclama enormemente da precarização desse serviço. É por isso que o serviço de moto por aplicativo hoje acaba tendo uma certa adesão da população e também um certo número significativo de trabalhadores que se dispõem a realizar essa atividade, porque há uma carência no sistema de transporte coletivo na cidade, e por conta dessa carência nós temos visto o sistema de aplicativos, de transporte por aplicativo, crescer na cidade. E isso gera uma desorganização. No entanto, eu também entendo que o sistema de aplicativo ele pode ser importante como um sistema complementar ao transporte coletivo. Ou seja, a gente sabe que a cidade é muito grande, a gente sabe que principalmente na ponta da cidade nós temos muitas pessoas que moram e que têm uma distância significativa entre o transporte coletivo e a sua residência, e com isso um sistema de moto, ou mesmo de carro por aplicativo pode ser um complemento importante da última ponta, a chamada última perna do sistema de transporte público na cidade de São Paulo. É por isso que esse sistema ele pode ser um sistema que funciona bem na cidade, mas ele precisa ser bem articulado com o sistema de transporte coletivo, ele não pode concorrer com o sistema de transporte coletivo. Eu tenho inclusive discutido que as restrições que estão colocadas em termos de perímetro, elas, na verdade, elas não correspondem a essa última ponta do sistema. Por quê? Porque nós estamos restringindo o projeto de lei, inclusive o projeto de lei que a própria bancada do PT elaborou, restringe essa zona de atendimento ao centro expandido. O centro expandido de São Paulo hoje, ele corresponde a menos do que 5 subprefeituras, quando, na verdade, nós temos 32 subprefeituras. Nós não estamos falando do sistema apenas da periferia da cidade, nós estamos falando do sistema, por exemplo, de alguém que está no Tatuapé, poder até estar de Tiradentes de moto, mas não vai poder utilizar o sistema estrutural, porque o sistema estrutural, onde existe transporte coletivo, a moto não vai poder circular, ela vai circular pelas ruas locais, provavelmente. Mas é uma distância significativa, e isso é uma questão que eu me preocupa bastante, porque ela pode significar um maior abandono do transporte coletivo na cidade. Mas o projeto ele precisa garantir algumas questões básicas. Em primeiro lugar, a segurança. Eu acho que a segurança é o principal tema que tem sido trabalhado, além dessa questão da articulação entre o transporte coletivo e o sistema de aplicativos. A segurança é fundamental para os passageiros. Inclusive, tenho discutido com os vereadores a necessidade, por exemplo, de colocar no projeto uma restrição à circulação de crianças. Crianças entre 10 e 18 anos ou 16 anos, que o projeto, da maneira como está colocado, permite que uma criança vá na garupa de uma moto por aplicativo, o que é bastante perigoso e grave,
né? E alguém vai falar assim, mas a criança não tem, né, não vai pagar porque não tem aplicativo, etc. Mas a gente sabe que, né, um adulto pode, né, fazer uma viagem, né, chamar uma viagem e, né, uma criança pode se deslocar. Por isso, uma das sugestões minha é... Agora, veja que isso não resolve o problema. Né, porque, por exemplo, agora mesmo estava conversando com, né, algumas vereadoras, né, que a cabeça, né, as cabeças variam muito, mesmo entre os adultos. Então, um capacete de adulto grande, né, ele não vai servir, ou ele vai ficar frouxo em alguém que tem uma cabeça menor. E vice-versa, se você tiver um capacete pequeno, não vai caber na cabeça grande. Então, nós temos alguns problemas relativos a esse tipo de transporte que precisam ser equacionados, né? Sem que isso prejudique, né, o trabalhador, né, e que isso também não crie maior burocracia, que esse é um outro problema que muitos têm levantado, inclusive nós da bancada do PT temos levantado. Né? Esse sistema por aplicativo, ele funciona... Né, ele não funciona exclusivamente com pessoas que vão trabalhar 12 horas por dia, 8 horas por dia, etc., no sistema de aplicativo. Muitas vezes, o que ele vai trabalhar é por 2, 3 horas no intervalo, como um complemento, e, portanto, existia a chapa vermelha, que é a chapa, né, que está proposta no projeto, vai criar uma dificuldade para o trabalhador utilizar esse sistema. E tem várias outras questões aqui que vão criar dificuldade. Algumas delas são pertinentes, embora elas vão restringir, né, a quantidade de trabalhadores. Por exemplo, a cilindrada, né, 150 cilindradas, que é o que está proposto no projeto, né, vai tirar da possibilidade de prestar o serviço uma grande quantidade, né, de condutores que tem, por exemplo, as motos de 125, que é uma modalidade muito utilizada hoje para o transporte da cidade. Alguém vai falar assim, bom, mas uma motocicleta de 125 talvez tenha dificuldade na subida, se tiver, por exemplo, com uma pessoa que tenha um peso excessivo. Então tem uma série de questões, uma série de problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos se a gente quiser garantir alguns aspectos importantes, que é a segurança, né, se quiser garantir que não haja concorrência do transporte individual com do transporte aplicativo com o transporte coletivo, se a gente quiser garantir, né, que o condutor tenha segurança, alguns pontos foram satisfeitos nesse substitutivo apresentado aqui pelo vereador Paulo Frange. Por exemplo, a empresa tem que pagar o seguro, né, tanto do condutor, como do passageiro, como de terceiros. Isso é fundamental. Pagar os equipamentos, né, que é absolutamente fundamental, os equipamentos de segurança que precisam ser utilizados por isso. Então, alguns desses pontos foram satisfeitos no projeto, mas ele ainda não está maduro para ser votado, né? Eu entendo, né, e aí eu sei dos problemas legais que nós temos, que a prefeitura tem, que ela precisa, né, ter alguma regulamentação até o dia 10, né? Mas veja, o prefeito empurrou isso com a barriga durante um ano. Desde o começo desse ano, a gente está discutindo a necessidade de uma regulamentação, né? A bancada do PT apresentou em abril um projeto de lei de regulamentação. Não que ele tivesse perfeito, ideal, mas ele precisaria ser debatido e a gente deveria estar debatendo isso há mais tempo. Começamos a debater esse projeto na quinta-feira, certo? Primeiro com um projeto muito ruim, agora um projeto um pouco melhor, né? O que eu acho que também, né, não cabe à Câmara necessariamente ter que votar um projeto que não está maduro para ser votado, né? Se o prefeito está empurrando isso com a barriga há um ano, né, seria mais pertinente nesse momento que fizesse uma regulamentação por decreto, certo? E que a Câmara tivesse mais tempo para debater e pudesse enfrentar esses problemas que são graves, para que a gente possa votar com segurança, né, um projeto, para que não fique na costa também do Legislativo, né, alguns problemas sérios. Primeiro, criar dificuldades para o trabalhador. Segundo, criar um projeto que vai gerar insegurança para os passageiros e para o próprio condutor. Terceiro, um projeto que vai levar a uma concorrência desleal com o transporte coletivo e desestruturar a sustentabilidade do sistema de transporte. Por que nós precisamos votar isso com essa urgência que está colocada? Né? O prefeito pode fazer um decreto, né, porque
a resolução da Justiça determinou que fosse feita uma regulamentação e a Câmara, não estou dizendo para a Câmara não regulamentar, estou dizendo que a Câmara pode, com mais tempo, debater esse projeto e mais para frente aprovar aquilo que possa ser efetivamente a legislação definitiva da Estado de São Paulo. Talvez até, né, presidente, talvez até um decreto do prefeito, esse serviço começar a funcionar e a gente ver na prática como ele está acontecendo, pode permitir que a Câmara regulamente por lei com mais segurança, pouco mais para frente, com uma experiência de alguns meses, para que a gente possa ver os impactos que esse decreto determina. Porque uma lei, depois de aprovada, fica muito difícil de ser mudada. Então é isso, obrigado. E a bancada do PT tem debatido aqui esse projeto e vai se posicionar, antes da votação. Obrigado. Obrigado, vereador Nabil. Na sequência, vereador Senival Moura.